Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um First Call aqui para vocês, toda segunda-feira, 7h30 da manhã. Lembrando que nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook e lá no Spotify. Então, se você quiser, você pode nos ouvir através do Spotify também. Esse mesmo vídeo, esse mesmo áudio aqui vai para lá. E se você está no Spotify, pode nos assistir no YouTube, no Instagram, no Facebook. Beleza, pessoal? Seguinte, galera. A gente começa a semana relativamente sem muitas informações, né? Segunda-feira a gente vai ter Boletim Focus, que ele sempre traz. Provavelmente deve mostrar alguma alta na inflação, sim, tá? E imagino eu que ele deve trazer uma alta de dólar também, até porque o dólar teve picos muito fortes semana passada e ele deve trazer alguma alta de dólar, tá? Na sequência, ainda na segunda, a gente tem o PMI industrial aqui do Brasil, lembrando que o PMI é o índice que mede o quanto a gente tem de atividade econômica em um determinado setor, tá? E aqui ele está trazendo o PMI industrial, tá? A gente vai ter também o PMI industrial lá dos Estados Unidos. Então, isso tudo deve acontecer até por volta das 11 horas da manhã, tá? A gente tem aqui, né, isso na segunda-feira, e a gente não deve ter muita volatilidade no nosso mercado por causa desses índices. A gente deve ter uma volatilidade maior na segunda por causa dos índices que estão para serem divulgados na terça-feira, tá? São índices muito importantes. Então a terça-feira ela tende a ser mais movimentada. Na terça-feira a gente tem o IPC-FIP, né, que ele traz ali a variação de preços, né, a variação de preços do mercado brasileiro, tá? Só que o índice mais importante que a gente tem na terça-feira brasileiro falando, né, a gente tem o PIB sendo divulgado terça-feira por volta das 8 horas da manhã. A gente vai ter o PIB brasileiro sendo divulgado, tá? E também por volta das 11 horas da manhã a gente tem a oferta de emprego JOLTS, tá? Lembrando que o relatório JOLTS é um dos relatórios mais importantes sobre ofertas de emprego lá dos Estados Unidos. Então ele deve trazer o indicador, então espera-se alguma coisa na casa de 8,4 milhões de novas vagas, né, de vagas ali no, nos Estados Unidos. E provavelmente a gente tem que ficar de olho, porque se ele ficar muito acima disso, significa que a economia está muito aquecida, tá? O PIB, por outro lado, a gente tem algumas instituições financeiras, o PIB brasileiro, né? A gente tem algumas instituições financeiras que projetam um PIB do primeiro trimestre em 0,7, tá? A gente vai ter que ficar de olho para ver se vai vir isso realmente. Na quarta-feira, galera, a gente começa com o PMI lá da zona do euro, então a gente vai ter o PMI composto do setor de serviços lá, né? A gente vai ter produção industrial aqui no Brasil também, que é um indicador super importante, e variação de empregos privados ADP lá dos Estados Unidos. Esse indicador é um indicador que normalmente traz volatilidade justamente para a gente saber para onde está indo a economia americana. Só lembrando vocês que todos os dias, antes das 7 horas da manhã, eu comento sobre os principais indicadores do dia lá no nosso grupo de Morning Call no WhatsApp. Tá? O link está na descrição aqui embaixo. Se vocês quiserem, é só clicar que vocês vão direto para lá. Todos os dias antes das 7 horas da manhã eu comento sobre isso e também lá no nosso Instagram eu estou sempre comentando sobre os principais indicadores divulgados. Além disso, a gente tem mais alguns relatórios de PMI, tanto brasileiros quanto americanos. Tá? Então, a terça e a quarta-feira são dias que a gente deve ter uma volatilidade de moeda muito maior, porque a gente tem muitos indicadores importantes. Tá? Tem a decisão da taxa de juros europeia, prevê um corte de 0,25, já vinham falando sobre isso, possibilidade de corte de 0,25. Eu tenho minhas dúvidas, galera, porque vai depender um pouquinho dos indicadores que a gente tem da economia europeia e eu não estou totalmente convicto de que a gente vai ter um corte de 0,25 na economia europeia, tá? Na minha opinião, eles devem manter e prorrogar esse corte para a próxima reunião. Se eles cortarem 0,25 agora, a gente vai ter uma taxa de juros americana soberana, vamos falar assim, né? Ela vai estar muito acima do que é o mercado e isso deve fortalecer ainda mais o dólar. Tá? Então a gente vai ter que ficar de olho. Se tiver corte na taxa de juros europeia, eu acho que o dólar sobe fortemente. Tá? A gente tem também na própria quinta-feira ainda pedidos iniciais de seguro-desemprego lá da economia americana. E aí a gente tem a coletiva de imprensa lá do BCE para, né, informar o porquê que eles tomaram essa decisão e qual foi a base deles para tomar essa decisão, tá bom? Fechando a semana, na sexta-feira, a gente tem PIB europeu sendo divulgado cedinho ali por volta das 6 horas da manhã.
E a gente tem um relatório super importante que é o ganho médio por hora trabalhada lá nos Estados Unidos. No último relatório a gente teve um crescimento de 0,2, tá? E nesse relatório a projeção é um crescimento de 0,3, ok? Ele é importante por quê? Porque ele vai demonstrar a capacidade que o trabalhador americano tem de poder aquisitivo, né? Lembrando que no último relatório, que foi divulgado no começo de maio também, era projetado 0,3 e esse relatório veio em 0,2, ou seja, o poder aquisitivo cresceu menos do que se esperava, tá? Agora continua se projetando um crescimento de 0,3 e a gente vai ter que esperar sexta-feira para ver o que a gente vai ter, tá bom? Então esse é um relatório super importante e a gente tem taxa de desemprego nos Estados Unidos. Ela foi 3,9 no último relatório, né? E projeta-se 3,9. Essa taxa ela varia muito pouco, ela já foi 3,7, 3,8, 3,9, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Mas ela varia entre essas margens de 3,7 e 3,9, nada muito mais do que isso. Beleza, galera? E aí, isso encerra, basicamente fecha a nossa sexta-feira, encerra a nossa semana. Então, esses são os principais indicadores. Lembrando que na sexta-feira, 7h30 da noite, nós temos o Last Call, onde eu comento sobre tudo o que aconteceu na semana e eu trago mais informações para vocês durante todos os dias lá no nosso grupo de Morning Call e no nosso Instagram. Se você não nos acompanha, clica nos links aí. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.